Como vocês estão? Vamos começar mais este culto ao Senhor? Este culto que nós fazemos em comunidade, em amor, para agradar aquele que é. Amém? Vamos começar? Vamos ficar de pé, vamos orar. Como foi a sua semana? Como está sendo aí esse início de ano? Esse janeiro que é 391 dias, né? Que não acaba nunca. Acabou, né? Começamos hoje, né? 1º de fevereiro. Agradecer você por ter vindo hoje, agradecer cada família. Vamos orar e agradecer a Deus, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais este dia que estamos aqui reunidos. Só existe um propósito, Senhor, que é adorar e engrandecer o Teu nome. Este é o motivo de estarmos aqui, Pai. Em conjunto, em comunhão, em amor, em união, Senhor. Estarmos adorando o Teu nome, Pai. Estarmos comungando como uma igreja, Senhor, como amigos, como irmãos, Senhor. E eu tenho certeza que isso sim agrada o Teu coração, Pai. Te pedimos, Pai, esteja presente aqui no meio de nós, porque a Tua palavra diz que se tiver 2 ou 3, é que estamos em muito mais do que isso. Te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, Pai. Fica conosco, Senhor. Fica conosco nesse início de mês. Fica conosco nesse início de semana. Para que possamos, Senhor, alcançar o que o Senhor espera de nós, Pai. Abençoa cada família aqui representada. E que possamos viver, Senhor, um mês, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos comemorar? Vamos? Assim, ó. Todos juntos. Possível para Deus, tudo é possível. Nada é impossível para Deus, nada é impossível.
sem eu merecer. Tu me perdoou, venceu a cruz, ressuscitou e eu te dou glória. Damos toda a glória, toda a honra, todo louvor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, porque Ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Como foi seu janeiro? Como foi seu fim de ano? Como foi? Como será 2026? Como foi a gente sabe, né? Mas como vai ser? Está nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso. Amém? Então eu gostaria de te convidar nessa manhã a declarar que a forte mão do Senhor é ela que te sustenta, é ela que vai te levar para 2026, 27, 28. E seja o que você tiver que suportar, o que você tiver que passar, fique em paz. Entregue na mão dele. Amém? Aleluia. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. Oh, Jesus. Se eu não consigo ouvir a tua e a minha alma teme teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei em ti, Senhor. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará, come a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim.
Diga ao seu Deus que você está aqui, que esse ano você não sabe o que vai acontecer, mas que você espera nele. Senhor, esperamos em Ti, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Nossa vida está em Ti, Senhor. Nossa vida está em Ti, Pai. Se não for o Senhor em nossas vidas, confiamos, entregamos o nosso amanhã a Ti, Senhor Deus. Vamos o Teu nome engrandecer e agradecer a Ti por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos juntos, todos juntos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer a Ti por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Aleluia. Eu vi a Bel falando sobre janeiro, né? Janeiro parece que ele não acaba, né? Parece que ele não termina, né? Mas eu vou falar pra vocês que mesmo janeiro não acabando, essa semana eu tava conversando com um amigo e falando sobre algumas dificuldades, algumas coisas que a gente estava passando. E ele falou uma coisa: sabe o que é o mais legal da gente passar dificuldade e tal? Eu falei: não sei não. Porque legal passar dificuldade, acho que eu não estou achando. Ele falou assim: porque quando você tem tudo e você não depende de Deus para nada, a sua fé não é nada. Mas quando você tem dificuldades e você depende de Deus, a sua fé fica gigante. E eu falei: caraca, isso é incrível. Isso mudou algumas coisas dentro de mim, de pensar algumas coisas. E eu queria te convidar a fechar seus olhos, porque eu não posso te oferecer nada. Eu sou pecador igualzinho a você. Eu tenho dificuldades iguais a você, maiores ou menores que você. E quando a gente está no nosso poder e a gente consegue fazer alguma coisa, a gente tem certeza que a gente consegue pôr a mão e a gente consegue falar assim: ah, amanhã eu pago. Ah, não, amanhã vai dar tudo certo. Ah, não, tá tudo resolvido. Mas quando a gente confia em Deus é muito louco. E eu queria te convidar a fechar os olhos e falar: Senhor, eu coloco a minha casa nas Tuas mãos, eu coloco as minhas dívidas nas Tuas mãos, eu coloco a minha saúde nas Tuas mãos. O que você coloca nas mãos de Deus hoje em dia? Eu queria falar que esse lugar aqui para mim é sagrado. Ah, me chama, é um teatro, né? Não. Quando a gente está junto, esse lugar é a casa do Senhor. É onde eu peço perdão pelos meus pecados, é onde eu coloco tudo que eu tenho nas mãos do Senhor. Então eu queria convidar você a não olhar para cá, porque aqui a gente não pode te oferecer nada. Feche os seus olhos e só louve ao Senhor e coloque tudo que você tem nas mãos dele, porque Ele sim pode colocar tudo que você precisa. Então eu convido vocês. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer
não merecia estar aqui. Vamos juntos. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos. Gente que escutou esse chamado e aceitou. Diga, e é tão bom saber, e é tão bom saber que há lugar aqui. Aqui é um lugar para você chorar, para você conversar com Ele, para você falar: Senhor, eu preciso de Ti. E nessa manhã Ele vira para você e fala assim: filho, ó, escuta, há lugar na casa. Esperança na casa, recomeço na casa. Diga, reunidos nele, não se encontra em casa de Deus Pai. Vem, Leozinho, diga ao som, juntos, ao som da sua palavra. Diga, curou a minha alma. Diga, o verbo nos amou. Da solidão nos resgata. Diga, e é tão bom saber, e é tão bom saber que há lugar aqui. Tua graça nos chamou à mesa do Senhor. Fecha os seus olhos e escuta isso aqui, ó. Há lugar na casa, há perdão na casa. Cante. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. Digam, venham todos os cansados, venham sobrecarregar. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, há lugar. Venham todos os cansados, os sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa, há lugar. Venham todos os perdidos, venham todos os feridos, venham todos os feridos. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham sobrecarregados, venham todos os cansados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Todos os perdidos e todos os feridos também. Há lugar na casa, na casa. Há lugar na casa. E é tão bom saber que há lugar aqui. Tua graça nos chamou à mesa do Senhor. Diga, e é tão bom saber, e é tão bom saber que há lugar aqui. Tua graça nos chamou, tua graça nos chamou à mesa do Senhor. Fecha os seus olhos agora, escuta, ó. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. Escuta, ó. Venham todos
todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa, está perdido. Venham todos os perdidos, venham todos os feridos. Ei, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os cansados, venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar. Venham todos os perdidos, venham todos os perdidos, venham todos os feridos. Há lugar na casa, 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 há lugar na casa. Diga, há lugar na casa, há lugar na casa. Tem perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, o recomeço, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Feche os seus olhos e agradeça ao Senhor nesse momento. Fala, Senhor, obrigado por permitir eu ter uma casa. Obrigado por me trazer para casa. Michel, esse lugar é a casa de Deus? Não, não é. Aqui é um teatro. Mas quando estamos juntos, quando nós oramos, quando nós colocamos os nossos problemas, quando nós colocamos o nosso louvor, quando nós fechamos os nossos olhos e falamos, Senhor, toma conta da nossa vida, toma conta da nossa casa. Senhor, coloco tudo que eu tenho nas tuas mãos. Esse lugar se torna a casa do Senhor. Então, quando nós dissemos há lugar na casa, há perdão na casa, porque o Senhor entra na nossa casa e muda tudo. E fala, Senhor, e é tão bom saber que há lugar aqui. E nessa manhã, tua graça nos chamou à mesa do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Diga aí o louvor e o louvor ao Rei Jesus. Você pode levantar a sua mão, diga a honra, a glória, a força. Diga aí o poder ao Rei, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Cante você. A honra. Só a igreja, vai. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei
Cante mais alto, isso. Cante junto, levante a mão e diga, Pai, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Que manhã maravilhosa. Bom dia, igreja. Tome seu assento. Que momento precioso. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Foi uma bênção. Foi bom demais. Estamos juntos. Graças a Deus. Bom dia, igreja. Como estão? Bom dia. Bom dia. Chuva? Está chovendo. Olha, eu saí sol, choveu, aí saiu sol de novo. Choveu de manhã, 7 horas, choveu muito. Eu falei, acabou o dia das crianças lá em cima, lá. Aí saiu o sol de novo. Aí depois ficou nublado. Qual o tempo que está agora? Ninguém sabe mais. Está calor? Então tá bom. Porque a gente está aqui dentro, a gente perde a noção de como está lá fora. 25 graus, tá bom. Bom, 25 graus é bom. Vamos lá, né? Que dia maravilhoso. Nós estamos iniciando o mês de fevereiro. Nós vamos começar, vocês já sabem, igreja, que a gente começa sempre com o diálogo sobre contribuição. E o mês de janeiro, a gente já imaginava que seria um mês difícil, né, para a nossa comunidade. E foi, como imaginávamos, né? Foi difícil. E a mensagem de hoje vai ter a ver com as questões ligadas à necessidade. E é Mateus capítulo 4 a nossa mensagem. E quando a gente observa as necessidades, existem muitas necessidades que Jesus, o Espírito de Deus, nos conduz a ela. Para que a gente possa amadurecer fisicamente, mentalmente. E esse amadurecimento é muito importante. Transitar e caminhar na necessidade amadurece a nossa fé. E aí, como comunidade, nós transitamos em dificuldade nesse mês de janeiro. Faltou um pouco, a gente colabora, a gente intensifica a colaboração como igreja. Assim como eu já deixo claro sempre à igreja, que nessa igreja nós não temos um dono, tá? Não existe um dono, nós temos uma comunidade viva e participativa, que eu represento hoje legalmente perante o Estado, no CNPJ da nossa comunidade, que é registrado como terceiro setor. Mas é uma responsabilidade administrativa, e legal e paralegal, né, dentro da estrutura. Além disso, eu acabo representando a igreja também nos compromissos de como ela é ensinada, mas não sozinho. Aí nós temos uma equipe para isso, na nossa condução teológica, na nossa condução de fé. Mas a comunidade subsiste diferente de tudo isso. Ela é um organismo que existe. E todos nós fazemos parte desse organismo de igual modo, até porque cada um é parte de um corpo, e juntos nós formamos esse corpo de Cristo, representado aqui por essa comunidade. A nossa contribuição no mês passado, foi o mês mais baixo da nossa contribuição, foi 28% do valor que precisávamos para pagar as contas. Quem pode dar um aleluia? Glória a Deus. Ninguém toma posse de desertos, né? Necessidades fazem bem para nós. Nós temos aprendido como comunidade a transitar na necessidade. É o nosso momento. Está tudo bem, tá? Nós estamos colaborando com a comunidade. Pessoalmente, eu tenho colaborado porque me doei como uma pessoa dom dentro dessa igreja. E um dia eu fiz um compromisso com Deus. Esse é um compromisso que eu abro para vocês. Assim, vocês vão me conhecer bem, assim, eu não tenho nada a esconder, graças a Deus. Não tem nenhum cargo, nada. Eu sou o Rodrigo, tá bom? E isso é um propósito pessoal. E o pastoreio, para mim, é função. E quando eu me dispus a estar à frente da igreja, me dispus também a colaborar com todas as necessidades da igreja faltante. Isso foi um propósito pessoal. E por isso, nós começamos a comunidade. Então, nesse mês aqui, 28%, Deus falou, agora a sua parte eu não consigo mais fazer conta, porque eu acho que eu me perdi nessas contas, 72%. E aí eu falei, então será dos 72 nesse mês, talvez no mês que vem menos, mas eu sei que nossa comunidade em janeiro já passaria por isso. Não é nada desesperador, nós sabíamos. Conversa com o pastor, muitas vezes a gente já falou sobre isso, maturidade. Tá? E nós sabemos que tudo leva um tempo.
Logo, nossa comunidade vai, talvez, pagar suas contas e colaborar com muitas outras comunidades que não pagam as suas, que sejam comunidades sérias e cristãs. Mas nós não deixamos também de colaborar com a obra social, mesmo tendo dificuldades nesse mês, porque faz parte do nosso pilar base da comunidade. E não deixamos de fazer as crianças também na quadra lá em cima, para que elas possam ter o seu caminho. Então, olha, é equilibrar tudo de maneira consciente e sábia, que é o que nós precisamos fazer. Eu acredito que nesse mês nós vamos dar novos passos. O que eu convido a igreja é colaborar da seguinte maneira, principalmente porque nós não temos obrigação nenhuma na colaboração. E eu vou explicar mais uma vez porque é início de ano, fevereiro, começou o ano agora, né? Estamos juntos pela primeira vez aqui em ceia todo mundo, na comunhão. O dízimo, ele faz sentido. Faz sentido. Para o povo de Israel. Nós temos que lembrar que tinha um grupo chamado levitas que não tinha terra para produzir e nem para criar gados, nem para criar ovelhas. Então eles não tinham como subsistir. Coube a eles todas as funções eclesiásticas. Então de Israel se tira 10% de cada tribo que tem terra, que pode produzir, e envia a estes que estão ali no ministério levítico cuidando do santuário do povo de Israel, e eles subsistem desse compartilhar. Você consegue ver que, nós estamos falando de economia, tá bom? Que Deus preparou ali um caminho econômico para que todas as tribos subsistam, mesmo aquela que não recebeu terra alguma, porque não sobrou, então eles vão cuidar ali da questão para-eclesiástica ou eclesiástica de Israel, e que também é uma função muito importante, porque está intrínseco à cultura e à religião. A religião e a cultura se fundem na religião, no povo judaico. Então, tem que ter alguém cuidando disso. E quem cuidará? Os levitas. Malaquias vai corrigir os sacerdotes que estão recebendo essas contribuições, que estão fazendo já o câmbio no templo e não estão passando aos levitas. E os levitas estão passando necessidade, passando fome. Tá? Quando nós chegamos no Novo Testamento, você consegue perceber, agora, é claro, é só observar historicamente, que o dízimo ele não faz sentido segundo aquilo que foi ensinado ao povo de Israel. Porque não faz sentido. Hoje todos nós estamos diante de uma estrutura de produtividade, cada um na sua área. Alguns CLT, outros tendo uma empresa, outros trabalhando, outros empreendendo. Temos esse desenvolvimento. A comunidade agora, ela vai receber de que maneira? Por obrigação? De forma nenhuma. Até porque nós compreendemos que uma comunidade como essa não é feita por causa de Deus, é por causa nossa. Então nós precisamos cuidar dessa comunidade. Paulo nos ensinará como cuidar dessa comunidade. 2 Coríntios. Precisa de colaboração para cuidar da comunidade e dos seus propósitos? Precisa. Então, como nós vamos doar? Só tem uma maneira. Não tem outra. Não é por obrigação, não é por sacrifício, não é por dízimo israelita, não é. Só tem uma maneira. Através da generosidade. Não existe outra. E por que eu participo financeiramente de uma comunidade, sendo que esse dízimo ou essa oferta não ativa Deus, não protege meu salário, não me protege de ficar doente? Alguém aqui já deu dízimo alguma vez? Não precisa levantar a mão, tá? Levante espiritualmente aí. E ficou doente naquele mês? Ou deu dízimo lá e teve que gastar com farmácia? Ou deu dízimo e apareceu uma dívida da Claro que você nunca usou, né? Alguém já recebeu ligações da Claro de cobrança? Bem, pensei que era só eu aqui. E então, aquela dívida que você não tem como questionar, tem que pagar, não usou e está no seu nome, você não tem como resolver, suja o nome, você tem que pagar. Você fala, dei o dízimo e olha só o que aconteceu. Até um caso específico, vou deixar anônimo, mas para você entender, de uma pessoa que teve um problema nos Estados Unidos, ficou 3 meses sem trabalhar lá, porque não conseguiu seguro, gastou mais de 20 e poucos mil dólares de médico, e tinha dado o dízimo fielmente, sem falhar nenhum, e falou, como Deus não viu tudo o que eu estou passando? O que aconteceu? É porque esse dízimo é dos homens. E aí me fizeram algumas perguntas na rede social, que essa semana, orem por mim essa semana, porque aquela domingo passado reverberou lá nas redes sociais, mas está tudo bem, né? O Henrique vem provar bolacha aqui no púlpito aqui, o Sabor Evangelho, né? O Sabor Evangelho, Igreja Evangélica Sabor Evangelho, e aí repercutiu, e as pessoas vieram me perguntar, e se eu pegar o meu dízimo e der para quem precisa? Olha só, eu pego o meu dízimo, 10% do meu salário, e dou para quem precisa.
Nobre. Não é nobre? Olha que nobre. Mas então você é um religioso ao contrário, do avesso. Porque você está tão quanto condicionando a sua doação ao mesmo estereótipo de proteção divina. Então é fazer a religião à la carte, ao on demand. Eu não dei o dízimo na igreja porque eu não confio na administração daquela igreja, mas eu dei para o necessitado. Nobre, mas no seu coração não é nobre. Nobre é o quem recebeu, mas você está com o mesmo propósito, protegendo o meu salário. Agora, consegue perceber como as religiões se organizam? Quando eu entrego ao meu próximo, não pode ter nem um pouco de fermento da religião. Tem que ser por generosidade, por amor, por gratidão, sem esperar nada em troca. Não pode ter a palavra dízimo para proteger, para salvar, porque aí sim eu estou agradando a Deus. Não está agradando a Deus. O agradar ao Deus é dar deliberadamente, generosamente, segundo a sua consciência, sem nenhum estereótipo do faço para ser salvo. Conhece alguma religião assim? Preciso ajudar o próximo para alcançar o meu lugar especial divino. Outras, preciso melhorar espiritualmente para sair da sansara, do ciclo da reencarnação e transcender. Preciso dar a minha oferenda para travar os males. Eu preciso equilibrar os espíritos que estão comigo. Agora eu vou para o nosso lore aqui. Eu preciso fazer o voto de 1.000 todo mês para selar o Gideão na minha vida. Eu preciso fazer 12 ofertas para 12 meses. Eu não posso perder nenhuma ceia, porque senão eu estou descoberto aquele mês. Estamos no mesmo pacote. É o pacote da religião. Jesus transcende isso. Generosidade segundo a consciência. Acabou a religião. Então por que eu dou? Porque eu acredito. Porque eu quero fazer parte de uma obra ainda maior. E acreditando que a nossa administração, ela não visa somente a nossa estrutura templo, mas também a comunidade crescendo em sabedoria, no Evangelho, e também ajuda aos necessitados. Nós temos uma parceria muito boa, assim, maravilhosa, com o grupo Luz da Madrugada. E o grupo Luz da Madrugada não é um grupo crente. Tá bom? É um grupo de pessoas, de humanos. E é por isso que nós fazemos parte. Porque quando chega a falar, é um grupo crente, essa semana eu até publiquei, eu acredito que era um pai de santo, dizendo, nós estamos distribuindo marmita, e a igreja que estava ali estava proibindo as pessoas de comerem marmita, porque era do diabo. E aí, Jesus deixa claro que todo pão partido é santo. Todo pão partido é santo, não importa qual seja. O pão que mata a fome é santo, esse pão é da graça. E aí proibir porque é por causa da religião. Tal. E qual que é o pão certo? Da fogueira santa? Esse é o pão certo? É esse que é o que queima e agrada a Deus? Ou agrada a bolsos? Então, quando a gente observa esse estereótipo da religião, ele é doentio. Não recebe o pão, está com fome, não recebe a mão do árabe, não recebe da mão do judeu, não recebe da mão... Espera aí, qual vai ser o próximo povo que a gente vai distinguir, ou vai fazer disseminação? Eu não pego porque esse não pensa como eu. Então, toda essa disseminação humana, ela precisa sumir dentre nós para que Cristo resplandeça. E, naturalmente, Cristo deixou claro sobre a mesa e o compartilhar. Não pergunte quem é, receba, e pão à tua fome é santo. Porque você está suprindo uma demanda de escassez da necessidade humana. Tá? Então, quando a gente observa esse caminho, e é lógico que vão ter as implicações religiosas, mas dentro do contexto em si, estender a mão ao próximo não é religioso, é humano. E é para aí que nós estamos caminhando. Quando você colabora, você ajuda a nossa comunidade, ela subsiste. Nós crescemos como casa, e lógico que nós temos mirado lugares maravilhosos como casa, né? Espero que um dia nós tenhamos a nossa casa, o nosso lugar, que tenha 3 espaços por iguais, né? O primeiro lugar é o lugar de culto, assim, que vai ser do mesmo tamanho do lugar da convivência também, uma cozinha, Simone, para fazer churrascos para a comunidade. Terminou o culto de domingo, churrasco para a comunidade. Todos colaboram, cada um com um pouquinho, e a gente todos comem. Olha que ceia! Vai ser melhor essa ceia do que a do pãozinho aqui, né, que a gente representa. A ceia de conversar. E aí os homens, né, mais 40 jogam um dominó, né, os outros, as crianças jogando um ping-pong. Né, uma livraria que as pessoas possam pegar os livros ali, ficar lendo, assistindo alguma coisa, né, um Just Dance na televisão para a gente dançar com as crianças, uma quadra de futebol para as crianças brincar. Olha que gostoso. E também o terceiro espaço é o espaço do Kids e da nossa estrutura de ensino.
para que a gente possa também crescer em sabedoria e os nossos filhos sejam cuidados de igual modo. Isso são 3 espaços iguais, porque o espaço de culto aqui ele é tão importante quanto a quadra lá em cima, na mesma proporção. Na mesma proporção. Isso aqui é um ambiente, aquilo é o mesmo ambiente, na mesma proporção. E é para lá que nós estamos mirando. Quando eu te convido a colaborar, consciência, 2 Coríntios, dê segundo o seu coração, cardio, consciência, que é onde acreditava-se que estavam todas as sabedorias, as inteligências, vendo o seu tamanho, para que você possa dar com alegria, segundo a sua consciência. E aí sim, todo aquele que dá segundo a sua medida, cada um na sua medida, dá com alegria. Não tem como não dar com alegria dessa maneira. E aí nosso compromisso com vocês. O que posso fazer por você? Nós precisamos de algum valor para esse mês. Eu vou até desligar porque nós precisamos de uma colaboração nesse mês de fevereiro que cumpra os nossos gastos, né, os nossos custos. A nossa comunidade está em 13.760 de custo. Pouquinho. Espero que um dia chegue bem mais, porque ela vai ter muito mais estrutura, pessoas trabalhando, né, sustentando sua casa e cuidando da comunidade em amor. Imagina, vamos chegar lá, né? Com carinho e com amor, representando o Evangelho. Mas nesse mês aqui são 13.760, por causa da quadra que aumentou 1.000 ali, que a gente aluga a quadra, e isso já é um bom valor, por causa de todo domingo, é muito bom, e vale, nossa, de coração. Eu espero que você possa colaborar de coração nesse momento. Eu vou solar uma canção ali, enquanto isso, tá bom? E aí você pode colaborar no QR Code, que está aí na frente da sua cadeira. Tem uma máquina também, caso você queira, segundo a sua consciência, com alegria. E também tem o QR Code na tela, você pode colaborar. Eu agradeço a todos que têm colaborado e acreditado no nosso projeto. No nosso site tem toda a transparência da nossa igreja, onde o valor está sendo investido. Esse ano nós vamos até aprofundar mais isso, estruturar isso de maneira mais profunda e detalhada, para que você possa saber exatamente como essa comunidade se desenvolve. Amém? Colabore e contribua. Eu vou solar uma canção aqui. Enquanto isso, se você quiser cantar junto, será maravilhoso. Essa aqui só quem tem uns 20 anos de igreja conhece, né? Alguém não conhecia?
Então tá bom. Vamos lá, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Então, Jesus foi levado pelo Espírito, com E maiúsculo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Só nesse versículo já tem tanto problema aqui para a gente resolver que a gente vai precisar conversar bastante sobre isso. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, ou a palavra diabo de novo, aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Eu vou ler de novo. Então Jesus foi levado pelo Espírito, com letra maiúscula, ao deserto, para ser tentado pelo diabo, ou no grego diabolos, ou tentador. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Paramos aqui? Vamos lá. Alguém já sentiu fome? Fome. Sentiu fome? Sentir fome já dá uma dor, né? Já é um incômodo sentir fome. Alguém fica com dor de cabeça se sente fome? Passa muito tempo sem comer? Eu fico. Alguém já passou fome? Passou fome. Não tem o que comer, não tem onde conseguir. Alguém já passou fome? Alguém já teve essa experiência? Já? Passar fome. Nós estamos falando de um retrato completamente diferente. Ter fome, passar fome. A gente está falando de retratos diferentes. Quando a necessidade da fome, ela bate, e eu posso dizer que o privilégio de não passar pelo passar fome. Talvez alguma escassez, mas passar fome, não. E posso considerar isso um milagre, uma misericórdia, posso considerar isso. Né? Mas quem passou fome e sabe que não tinha o que comer, nós estamos falando de uma necessidade que vai se tornar vital. E vai produzir naturalmente um desejo capaz de nos levar a ações que possam estar além do limite do certo, além do sentido do humano. Um filme chamado Sociedade da Neve vai mostrar um caso na Cordilheira dos Andes, onde pessoas ficaram ali depois de um acidente, e depois de um tempo eles começam a se alimentar, né? Eu não vou falar porque esse vídeo cai por causa desse ponto, mas o limite humano do moral foi desligado pela necessidade. Esse é o poder da necessidade. O poder da necessidade faz com que você transite em lugares que moralmente e eticamente você jamais transitaria por ali, mas quando a necessidade se torna vital, tudo isso é desligado. Não é uma questão de quero ou não quero. Não é quero ou não quero, é desligado. E agora? Então, quando a gente fala sobre fome, e quem passou por esse caminho da fome, provavelmente deve saber exatamente como nós estamos falando aqui. Então, para alguns que passaram fome aqui, sabe exatamente onde eu estou tangendo. Para quem não passou fome, provavelmente está tentando entender. Tá? Nos esforçamos para entender o que é a necessidade. O que está acontecendo aqui? Primeiro, vamos para o texto. O Espírito com letra maiúscula é muito importante, porque teologicamente diz que é o Espírito de Deus. Então, quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito de Deus para ser tentado. Foi Deus, o Espírito de Deus, direcionou Jesus ao deserto. Tá? Nós temos uma cultura religiosa hoje de que todas as vezes que eu entro num deserto foi o diabo que me levou até lá. Olha só o que o diabo está fazendo eu passar, necessidade.
Então, ligou-se que toda necessidade é produto do diabo. Não é assim que entendemos? Vamos pensar que alguém que está passando necessidade financeira é um produto do diabo, de uma ação maligna. Alguém que está passando escassez na saúde é uma produção diabólica. Então, deserto ganhou sinal de diabo, de sinal de maligno. Escassez afetiva, diabólico. Casamento desestruturado, diabólico. Foi o diabo que me conduziu aqui. A minha família torpe, foi o diabo que me levou aqui. Essa crise que eu estou passando, o diabo que me levou aqui. Minha empresa que não está tão bem, o diabo que me conduziu aqui. Há esse estereótipo. Enquanto na tentação de Jesus, é o próprio Deus que leva Cristo a ser tentado. Então o caminho do deserto não é um caminho diabólico, é um caminho divino. Vou te levar a ser tentado pelo tentador, que é diabolos no grego. Essa visão de que esse diabo aqui, ele é um bicho personificado, é uma coisa nossa. Isso nós estamos falando de quarto século. Não estou falando ainda, isso aqui na escrita não tem isso. Diabo aqui é a palavra grega diabolos, que quer dizer tentador. Só que todas as vezes que a palavra diabolos ela é usada, é como se fosse a maior força das trevas. E que todos nós estamos suscetíveis a essa força. De maneira interna ou de maneira externa. Não precisa de um capeta, não. Aquele de chifre, esse daí todo, isso aí é coisa ainda mais moderna. E aí você começa a pensar, né, estudando as escrituras teologicamente, você consegue imaginar que esse conceito de diabo personificado, ele existe a partir do quarto século, e no terceiro século ninguém tinha medo desse diabo personificado que aparecia e tentava. A gente começa a criar novas perspectivas. E eu estou realmente aqui criando esses paradigmas para você começar a pensar. Mas existe uma força diabólica, tentadora, que vai agir no intermédio das nossas necessidades. Aqui vem a primeira pergunta. Qual é a sua necessidade? Alguém tem alguma necessidade aqui, hoje? Necessidade. Vamos pensar. Qual necessidade você tem? Hoje, pela manhã, eu já tive muitas. Eu precisei ir no banheiro, escovar os dentes, comer, tomar o café, me ajustar, ensaiar. Olha quantas necessidades vão aparecendo. Além disso, tem começo do mês de fevereiro. Os boletos de janeiro estão chegando. Alguém tem alguma necessidade quanto a esse tema aqui? Deus me mostrou aqui nesse altar agora. Tem? É tudo junto. É tudo junto, é tudo de uma vez só. E aí começa o ano. Eu fiz compra 3 semanas seguidas, eu fiz compra no mercado assim. Eu não sei o que está acontecendo lá em casa, está acabando tudo. 2 filhos e férias. Boa, já deu, olha aí como. Normal. E aí você vai comprar, eu falo que eu gastando muito de mercado. Vai comprar, eu achei que eu ia gastar X, gasto 2X. Mas o que está acontecendo? Ou seja, está tudo mais caro, eu acredito que está mesmo. Está tudo mais difícil, e a gente tem que pagar, e aí IPVA, IPTU, e aí casa, e escola, e a escola, ontem a gente estava conversando, a escola é coisa que eles parecem que não tem fim. Né? Vai comprando, se não usar, a gente joga fora. Né? E vai comprando. Material escolar, quantas etiquetas? Compra 12. Mas só usa uma. Mas vai comprar 12. E a gente vai questionando e tal, a escola vai... É tudo junto. Então tem muitas necessidades nesse mês. Isso nós estamos falando das necessidades físicas. Nós estamos falando das necessidades dia a dia, nós estamos falando das necessidades físicas, das necessidades do começo do ano, só que a gente ainda tem as necessidades afetivas. Ou quem não quer ser reconhecido, ter um carinho, ser amado, ser respeitado. E é exatamente aqui que o tentador transita entre nós. E aí se levanta um grande tentador, diabo, com um conceito moderno. Como posso ajudar? Não pode ser. Não pode ser. E eu já desliguei. É o diabolos mesmo. E eu me irritei aqui, pequei. Pronto. Já foi. Amém. Perdão, Jesus. Não vou poder tomar ceia hoje. Então, olha só que na minha necessidade aparece o diabolos. Observando naquilo que eu mais preciso. Porque talvez para você o que precisa não é comida.
Talvez o que você precisa não seja uma posição e um cargo. Talvez o que você precisa seja afeto, seja amor. E aí se levanta essa igreja, nova, secularizada. O que posso fazer por você? Não pode ser, não pode mesmo. Olha, eu vou desligar aqui, chega. Pronto, não pode ser, eu não falei nada. É um tentador mesmo. Eu combinei para fazer o exemplo na prática, né? Olha, eu vou voltar a falar da igreja de novo agora, porque é um diabo mesmo, essa igreja. Qual é o tema central da igreja moderna? A necessidade humana. Procure 1000 cultos no YouTube e você vai ver. Qual é o tema central da palavra? Vamos lá, títulos de pregações. Prosperidade. Ano da vitória, o ano da conquista. Deus vai virar a sua sorte. Quantas pregações na virada não foi o ano da virada da sua vida? Todos na pauta da necessidade humana. Algumas na necessidade financeira, que é a maioria. Vamos lá. O que Deus pode fazer na sua vida financeira? E começa. E tem resguardo bíblico para isso? Tem. Mas na Bíblia que é livro. Não na palavra do Evangelho. Na Bíblia que é livro. Tem muito. Muito conhecimento. E pode usar todos eles que são bons. Alguns. Ai. Ficou perigoso? Mas comer crustáceos já pode abolir, porque um camarão é muito bom, né? Porque isso servia para a época, tem um conceito, tem todo um porquê. Mas hoje pode. Raspar a costeleta também não pode. Está todo mundo no inferno, então, aqui já. Pintar o cabelo, tatuagem de rena. Rena não, né? Tatuagem, micropigmentação. Então, estamos perdidos. Já foi. Então, tem coisa aqui que ficou para o seu tempo. Tem que ser revisto. Não dá mais para agora. Atualizar a Bíblia. O problema de atualizar. Mas é isso, eu não tenho mais como ler assim. Não coma camarão, porque senão você vai para o inferno. Não coma carne de porco, que você vai para o inferno. Isso não cabe mais a nós. Tá bom? Não cabe mais a nós. O que nós estamos falando é que essa igreja, ela se estabeleceu na base da necessidade humana. Mas é muito cruel eu pegar a sua necessidade e falar para você, existe um divino que está disposto a sanar todas as suas necessidades e te tirar desse deserto. Isso é o diabo pregando. Isso é o diabo ensinando. Pregando não só em igrejas evangélicas. No terreiro, na igreja, na mesa, ou em qualquer lugar que seja. Ou numa palestra coach. Pense positivo e você vai alcançar, que vai o direcionamento. Aí você faz o foguete lá, que sobe e desmonta. Foguete não dá ré, né? Vai, cai, explode. Mas não dá ré, mas explode. Porque é isso, é uma motivação, é uma injeção de motivação. Uma injeção de motivação que você sobe um pouco, mas não tem substância. Por quê? Porque exploraram a necessidade, assim como o tentador explora a necessidade de Jesus com fome no deserto. É a antítese do Evangelho. É o contrário disso. Deus leva o filho ao deserto para ser tentado. Depois de uma coisa. Adivinha, o que vem antes disso? Vamos ver, quem está bom de Bíblia agora. Antes disso, o que acontece? Antes de Jesus ser levado ao deserto, Jesus é batizado. Depois de ser batizado, ele é levado ao deserto. E aí, olha só, né? Diante das nossas necessidades, cita-se que Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Quando a gente usa a palavra jejum aqui, esse texto foi muito usado para atestar o jejum como santificação. O que, na verdade, aqui é uma representação. Jesus está representando os 40 anos que o povo passou no deserto, dependendo do maná, que era para cada dia, que Deus enviava e alimentava. E não dava para guardar, porque estragava. Que era a provisão diária. Essa é a representação. Num segundo ponto, Jesus está também representando aqui os profetas. Elias, quando tem escassez de comida, e ele é alimentado pela viúva. Com a farinha e com a água, pão. Ou seja, uma viúva o alimenta. O profeta que falava como Deus era alimentado por uma viúva necessitada.
Olha como nós estamos diante de um retrato onde a necessidade humana foi suprida pela mão de Deus e pela mão de Deus. Aqui, o tentador diz, resolva a sua necessidade pela mão própria. Você tem todo o poder. Se você é o filho de Deus, como eu escutei lá no batismo, não foi isso? Esse é o meu filho a quem me comprazo. Resolve o seu problema. Transforma essas pedras em pães e a sua necessidade será sanada. A sua fome será suprida. E é assim que nós tentamos resolver. Eu tomo posse, porque eu declaro, porque eu confio, porque eu vou orar mais um pouquinho aqui e Deus vai fazer um milagre. Pelas mãos próprias eu tento resolver minha necessidade. Olha o dízimo aí de novo. Eu dei o dízimo, Senhor. Como que você não vai me ajudar aqui? Por que está dando tanto problema? Eu estou tão fiel. E se eu estou tão fiel na igreja agora, eu não falto esse ano eu não faltei nenhum culto. Por que eu estou passando por isso? Por que eu acordei drenado na minha alma e eu não sei o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo depressão? Sendo que eu sou justo, sou homem de uma mulher só, cuido da minha família. E por que isso tem acontecido? E é nessa inexplicação da vida que a gente se pega nesse grande deserto, e é exatamente nesse ponto de dor que a gente começa a tomar consciência que o pão nosso é de cada dia dado por Deus, e não é pão que acaba, é pão da vida. É pão de mão de viúva. É pão que vem do céu, o Cristo em nós. A tentação aqui é para que Cristo use a natureza divina para sanar as suas necessidades, para que Ele possa experimentar do seu poder. Porque Jesus estava suscetível a todos os males e tentações humanas. Quais outras tentações nós temos? Tentações de pessoas que muitas vezes corrompem numa empresa para poder ganhar um pouquinho a mais, puxa o tapete de um, se adequa para fazer parte de um grupo, entra num relacionamento por carência emocional e muitas vezes se machuca, e mantém e sustenta aquilo ali, vai para a igreja para conseguir cargos para afagar o próprio ego, vai para estruturas de grupo ou se mantém numa posição da família que quer parecer um pouco melhor do que o outro para afagar a sua insegurança. Tudo tentações das nossas necessidades, e temos todas elas. Então, se você estava pensando que você venceu esse diabolos, eu posso dizer para você que tem um dentro de você bem agora. Ele acorda comigo, ele dorme comigo, ele está tarde comigo. É um diabolos que todo dia me tenta, que todo dia me provoca, que todo dia fala, sana a sua necessidade, tu não és o filho de Deus. Olha que palavra bonita. Eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu, toma posse da vitória. E a gente entra nessa onda do suprir as necessidades pela graça própria. E aí você usa o que para isso? A oração? O jejum? Esse jejum de Jesus aqui é o jejum representativo do povo do deserto e de Elias na sua necessidade. Nós não estamos falando de jejum santificação, estamos falando de jejum de necessidade. Teve fome, passou fome, 40 dias diante do extremo. E eu sei que a fome aqui é o extremo, porque nós estamos falando de sobrevivência. Diante disso, Jesus responde ao diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra, eu vou ter que sair de Mateus, né? A palavra é Cristo. Quando nós entendemos que o Cristo em nós, Ele tem o poder, na hora certa, no meio dos nossos desertos da vida, de suprir toda a nossa necessidade e o nosso vazio, nós compreendemos que o lugar que nós temos na mesa de Cristo é de receber o pão da vida que foi nos entregue. E com isso, toda a tentação se torna passiva diante da nossa condição humana. Humana, mas representando o Cristo em nós. Porque uma vez que Cristo sanou a minha dor, o mundo não pode sanar mais. E enxergar o Cristo no meio desse deserto
é o lugar mais fácil possível. Alguém já passou um deserto aqui? Levanta a mão assim. Pode ser 3, 4. Deserto mesmo. Escassez. Ausência de resposta. Dor. Tristeza. Decepção. Abandono. Rejeição. Já? E não sabia nem o que fazer? Nem para onde ir? Chorar em casa? Mas não está aqui, eu vou contar. Está aqui, não está. Não está, não está, eu conto. Eu conto porque depois eu corto para postar. Brincadeira, eu não corto não. Uma vez a gente, num momento de tanto desespero, assim, sabe, de pegar a cabeça um do outro, assim, de gritar junto, de desespero. Desespero. Eu fiz um teste de dependência emocional, eu respondi esse teste de 2 frentes, eu vou até compartilhar depois. E eu respondi como se eu tivesse em 2018 e respondi hoje. E a pontuação ela vai de 0 a 120. O meu teste de 2018 deu 112. E tem a ver com religião. Então, quando a gente fala sobre esse desespero, é a exata frase, para onde irei? Fui fazer agora, minha pontuação é 16. Como? Eu não tenho dúvida que o deserto, ele foi o lugar onde eu fui tentado. Mas eu não tenho dúvida que quem me conduziu para esse deserto foi o Espírito de Deus. Como diz Agostinho de Hipona, foram nos meus maiores desertos e angústias que o Senhor escondeu seus maiores tesouros. E eu tropecei naquele tesouro. Nossa, eu me emociono a dizer. Porque o reino dos céus é como um tesouro escondido que você tropeçou nele. E ali eu comecei a juntar todos os recursos para comprar o terreno para encontrar o tesouro. E eu vendi tudo. Para poder tropeçar no tesouro. Tropecei, não é assim de estava escavando, não. Nesse deserto eu tropecei num tesouro chamado Evangelho. E eu entendi que as minhas necessidades, elas tinham 2 caminhos. O primeiro caminho das minhas necessidades era ceder às tentações e supri-las, mas era um ciclo infinito de suprir as necessidades. E depois eu encontrei ali o tesouro do Evangelho. Que aí aquele pão veio e falou, calma, é dia a dia. Mas eu estou aí, é o pão vivo que desceu do céu. E aí aquela necessidade, ele se faz seu. E aí aquele poder que era maligno se tornou pífio. E digo isso sempre, eu vivo desde 2018, sem saber o que é o diabo. Faz diferença. Eu tropecei em algo muito maior que Satanás e o mundo. Não tem mais como compactuar com as minhas necessidades. Porque o Cristo supriu a necessidade de uma maneira que quando a gente vai sair desse deserto, a gente entende que Cristo é aquilo que nós precisamos totalmente. E aí nós entendemos que tem hora que o maná desce do céu e tem hora que ele vem da mão de uma viúva. Tem hora que o abraço vem de quem a gente não espera, tem hora que o carinho vem de quem a gente nem imagina. Tem hora que quem nos ensina é alguém que não tem a mesma fé que você. Tem hora que alguém que te acolhe é o vizinho chato, que liga o som no último. É. Ou que fuma maconha no andar de baixo. Mas talvez é ele. E eu estou disposto a entender que dali pode sair pão. E o pão da viúva, vocês lembram? Não acabava. Vai jogando e não acaba. E vai, e tem mais. Lembra? Deu o pão e a transborda. E tem mais azeite, e tem mais azeite. E esse é o poder do Evangelho em nós, inesgotável. Que é esse poder que se renova todas as manhãs. Cristo. O único pão vivo que desceu do céu. Representativamente, vamos para a ceia agora. E tendo partido o pão, deu graças e distribuiu. Porque todo o pão partido é santo. Mas não o pão que supre só a própria necessidade, porque esse acaba. Mas o pão compartilhado.
Como você pode ser pão para alguém? Cristo no meio das suas tentações e dos seus desertos. E como alguém pode ser para você? Essa é uma pergunta para a nossa ceia de hoje. Se a nossa ceia não for da comunhão, não faz nenhum sentido. Se a nossa ceia não for da amizade, não faz nenhum sentido. O que nós estamos falando sobre as tentações, a gente vai passar ainda pelos outros 2 pontos aqui. É que no final, veio anjos e serviu Jesus nas suas necessidades. A provisão divina, ali para ele como humano. E o que nós vamos chamar aqui de misericórdia, que dura para sempre. E aí é aqui que eu vou entrar num ponto chamado mistério, Michel. Mistério. Não no sentido mais popular. Mistério é aquilo que a gente não controla e só existe para nós, sabia? Mistério, sobrenatural, milagre, só existe para nós. Porque para Deus é tudo normal. Mas é aquele no bater do sino, vem a misericórdia. Quando você achou que ia ser dispensado para casa, veio um menino com 5 pães e 2 peixinhos e multiplica e alimenta toda a multidão. Eu acho que você já viveu isso, já não viveu? Eu já vivi. Que aquela pessoa que chegou no meio, a gente estava numa situação, Jesus. E aí chegou o irmão da igreja e falou, tem um envelope aqui que eu vou te dar uma bênção. Aqui era um valor para a gente pagar fazer uma compra. Aconteceu isso. Aí você fala, o que é isso? É um mistério, é como Deus transita no meio da sua comunidade. Agora, imagina só, uma comunidade que não retém o pão para si. Acabou o tentador, não tem mais. Não tem mais força, porque nós veremos a dor um do outro e sararemos essa dor. Não precisa mais ir para Gileade. A ironia de Gileade. A gente prega isso outro dia. A ironia, em bálsamo em Gileade. Isso é tudo ironia, tá? Do texto. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Isso é ironia, tá bom? Não, esse bálsamo está em nós. E nós temos poder sobre toda tentação. Paulo vai dizer o seguinte: não há tentação que sobreveio a você que você não possa vencer. Mas era só uma mulher. Mas é porque eu estava sem sexo em casa. Por isso, vacilei. Essa carne é fraca, sou humano. Era só um homem que começou a falar no meu ouvido e eu me encantei. Era só um boleto que eu desviei aqui, um valorzinho que eu peguei. Era só um apoio político que eu estruturei minha comunidade. Era só um desvio do INSS, que fez chão para a potência do Evangelho. Era só uma palavrinha que teve um alinhamento político, mas para fazer o evento que era para Jesus. Era só um pouquinho. Era só um olhar, era só um vídeo de pornografia. Era só um cigarrinho que me tirava aquela ansiedade. Era só uma bebida que me ausentava no momento do meu surto. Era só isso. Pronto. Tentação. E você entra no espiral de suprir. Isso não tem nada a ver que você vai para o inferno, para o céu. Não tem nada a ver com isso. Esquece isso. Tem a ver com você. Na cadência do tentador. No espiral da morte. O que nós estamos falando é: a necessidade nunca será maior do que o Cristo em você. E assim você vence todo o tentador. Toda a tentação. E aí nós estaremos guardados naquele que realmente é o pão da vida. Porque quem se alimenta dele, jamais terá fome desse mundo. Alguém crê nessa palavra? Amém? Vamos cear. Cadê o Michel aqui, o pessoal do louvor aqui? E eu vou colocar de novo aqui. Calma aí. Você canta essa. Depois a gente vai para ela, tá bom? Pode ser essa daqui? Pode se colocar de pé. 12h32 já, perdi o horário hoje. Vamos lá, vamos colocar uma canção aqui. Rapidinho, vamos lá. Obrigado, tio. Vamos lá, Mi. Vamos lá. Vamos cantar antes de ceiar? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio,
ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir do pão, nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, a sondar tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, a sondar tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Oh, tome lugar de honra. De honra. Vamos lá, vamos. Pastor, por favor. Amém. Vamos a ceia nesse Amém. momento. Bom dia, irmãos. Paz. O inimigo querendo que a gente possa prover as nossas próprias condições, né? O inimigo nos ofertando, seja você o seu próprio Deus. E o Senhor explicando, não, eu me alimento do que vem da boca de Deus. Eu me alimento do que Ele quer que eu me alimente. Eu abro mão das minhas faculdades para produzir todo o meu conforto, para esperar em Deus aquilo que Ele quer trazer para a minha vida e eu viver na essência aquilo que Ele deseja para mim. É eu estar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é? Então a gente não vai pedir para a pedra virar pão, não. Nós vamos esperar o anjo chegar e nos sustentar, amém? Esse pão espiritual. Essa semana eu refleti sobre o livro de Abacuque e aí então a frase emblemática: o justo viverá pela fé, no capítulo 2, amém? Vamos ceiar. Levanta seu pão aí, apresenta ao Senhor o pedaço de Cristo que você tem na mão, que vai agora espiritualmente representar a comunhão que tu tem com Ele e conosco aqui, com a gente aqui. E nessa comunhão nós somos um só com o Pai. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Ceiamos o pão. Quando Cristo pega o fruto da videira, Ele levanta o cálice ali com os apóstolos e diz assim: não vou beber mais desse fruto, essa aqui é a última vez. Mas aí Ele completa, né? Até que novamente beberemos no reino do meu Pai. É curioso, né? Porque a gente pensa na morte como uma nova vida, né? Espiritual, aonde não se casa, não se dá em casamento, não se come, não se vai ao banheiro. Mas Ele diz que nós vamos tomar um cálice com Ele na mesa do Pai. Eu anseio por esse dia, e você?
Se você também anseia, beba-o agora, sabendo que você alcançará esse dia pela graça de Cristo. Amém? Graças a Deus. Nós vamos cantar uma canção aqui. Michel pediu aqui. Nós vamos cantar para finalizar esse culto nessa comunhão. Você pode orar com a sua família se quiser, enquanto nós cantamos. Depois você junta a nós cantando e nós finalizamos o culto. E aí, Henrique, você pode dar a bênção final para a gente poder encerrar depois, tá bom? Vamos lá. Pode ser nesse tom mesmo, Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, como fruto deste novo coração. Diga, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa